Boa noite, igreja. Boa noite, família. Gente, porque vocês são minha família, sabiam disso? Gente, eu amo vocês, é uma honra estar aqui. O Senhor Jesus me comissionou esse chamado aí de trazer a palavra hoje para vocês. Estou muito feliz, o Júnior está aqui comigo, gente. Aplauda o Senhor por esse marido lindo que Deus me deu. Glória a Deus, né? Um homem de Deus mesmo. E sempre por trás de um grande homem de Deus, sempre tem uma grande mulher de Deus. Amém, mulherada? Então, não fica, aproveita, ó, não fica de fora aí da conferência aí, Aliançados, que vai estar tremendo. Hã? O quê? É do lado de um homem, isso, obrigada. Aí, ó, ele fala da minha mãe e faz igual, viu? Mas tudo bem. Mas, enfim, então, do lado de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Gente, estamos muito felizes de estar aqui, estamos em casa, glória a Deus por isso. Não posso deixar de começar agradecendo a todos vocês por estarem orando por nós nesse tempo que nós estamos fora, lá em São Paulo, morando. E também aqueles que têm ofertado em nossas vidas, aqueles que compraram pizza, venderam pizza. Muito obrigada, né, por todos, nossa, tudo. Gente, a gente tem vivido, assim, provisões, milagres do Senhor mesmo, porque é um tempo, assim, que, eu vou falar real, a gente está lá em São Paulo, estamos numa igreja muito grande, estamos numa cidade grande. E, gente, eu vou falar para vocês, não é fácil ficar longe dessa casa, porque vocês, como eu falei para vocês, vocês são a nossa família. E é muito bom sempre estarmos aqui. E todo final de semana, para nós, aperta um pouquinho, sabe, vai chegando sexta-feira, porque de segunda a sexta, é correria ali do college, dos estudos e tudo mais, o dia inteiro estudando, às vezes vai até a noite. Mas chega ali sábado, né, no domingo, nossa, daí aperta o coração, aí eu sempre coloco ali, às vezes eu estou lá na igreja da cidade, mas eu coloco lá no YouTube para ver o que está acontecendo, né, a palavra, né, a gente fica mandando mensagem. Então, assim, é um tempo assim que realmente dá muita saudade, mas tudo para a honra e glória dele, amém? É um tempo onde nós estamos aprendendo muito, sendo muito forjados. Eu honro essa casa, eu sou filha dessa casa. Eu agradeço a vida dos meus pastores, né, por sempre estarem nos apoiando, sempre estarem com a gente, sempre estarem ali do nosso lado mesmo, caminhando e nos mostrando o caminho. Muito obrigada, pastores, e obrigada a vocês, gente. Aplauda a sua vida agora, nesse momento, porque é tão lindo cada mensagem, porque isso mostra que nós não estamos sozinhos, e isso é muito bom. Amados, eu gostaria de falar que, quem sabe, nós estamos aqui em Irati, nós vamos ficar até o dia 6, porque nós temos bastante coisinhas para fazer aqui em Irati nesses dias. E, inclusive, o Atos de Esperança é um momento que nós vamos fazer, que vai ser um momento que nós vamos até a porta lá do cemitério municipal de Irati. Em nome de Jesus, não vai estar chovendo. E nós vamos levar esperança para aquelas pessoas que estão enlutadas, né? A Bíblia fala que a natureza anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Então, a natureza anseia pela sua manifestação. Fala para a pessoa que está do seu lado. A natureza anseia pela tua manifestação. Então, se somos filhos, nós precisamos nos manifestar de alguma forma. E vai ser assim que nós nos manifestaremos, né, em todo o tempo, gente. Vai ser nos ambientes onde as pessoas pensam, ali não vai ter um crente. Tcharam! Olha nós ali. Né? É ali naquele momento que eles vão falar assim, nossa, o que eles estão fazendo aqui? Aí a gente vai falar assim, a gente veio aqui por você, porque você é amado, porque você é amada. E nós vamos levar através, gente, porque nós só somos um vaso. O Espírito Santo faz tudo, amém? Ele que nos usa, Ele que fala através de nós. Então, nós vamos fazer isso e outras coisas. E também, nós viemos também pedir para que vocês, né, no próximo domingo, vocês vão estar orando por nós, porque a nossa viagem missionária, que é uma viagem de conclusão de curso, ela é obrigatória fazer.
nossa viagem teve 6 destinos, 2 deles para fora do Brasil. Porém, para fora do Brasil, a gente podia escolher por causa da questão ali financeiramente falando. Mas, como ia ficar um pouquinho mais caro para mim e para o Júnior, a gente escolheu de ficar ali no Brasil mesmo, onde eles iriam escolher os destinos para nós. E eu e o Júnior, dia 13, estamos embarcando para o Rio de Janeiro. Gente, nós vamos ficar lá no morro, entendeu? Então, vocês já estão entendendo que, né, o porquê da oração? Porque até o pastor Carlito, em uma das suas aulas, ele falou para nós bem assim: quem aqui vai para Foz, né? Quem aqui vai para Lagoa do Boi? Quem vai para Rio de Janeiro? Aí eu e o Júnior erguemos a mão e ele falou assim: vocês que vão para o Rio de Janeiro, orem mais um pouquinho que os demais. Aí eu falei: nossa, pastor, que é isso? Né? E é verdade, gente. Por mais que nós vamos estar em segurança lá, mas precisamos realmente orar, porque Rio de Janeiro é Rio de Janeiro, amém? E assim, e outra coisa, né, algo que Deus está falando muito, quando a gente vai para férias, às vezes, né, não sei quem já teve a oportunidade para ir para o Rio, se a gente vai de férias, não que é tudo muito tranquilo, mas é um pouco mais tranquilo, mas quando a gente vai para uma missão, né, onde nós iremos ter uma missão ali de falar do amor de Jesus, de espalhar o amor dele, Satanás fica quietinho? Não fica, né? Então ele vai fazer de tudo para... Mas em nome de Jesus a gente vai voltar são e salvo, amém? Nenhuma bala perdida, aleluia, glória a Deus. Foi, falei, desabafei. Amém. Amados, abre a palavra de Deus, lá em Juízes 16, capítulo 16, versículo 21. O Espírito Santo tem me dado essa palavra já faz algum tempo, enquanto eu estava lendo a Bíblia, e ele foi me ministrando muito forte. Mas eu gostaria que vocês realmente abrissem o coração para o que o Espírito Santo tem para falar aos nossos corações. Amém? Amém? Glória a Deus. Lá em Juízes, capítulo 16, no versículo... Vamos ler a partir do versículo 20, tá bom? Nós vamos ler o 20 e o 21. Não, desculpa, gente, só o versículo 20. Só o 20 já está bom, tá? Vamos lá, então. No versículo 20 fala: então ela gritou, no caso Dalila, aqui está contando a história de Sansão e Dalila. Todo mundo conhece. Quem não conhece a história de Sansão e Dalila? Todo mundo já viu lá na Record, né? Mas é meio mentirosa, né? Mas dá para meio que saber um pouco a história de Sansão e Dalila. Mas enfim, vamos lá. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Ao acordar, ele pensou: farei como das outras vezes e me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor havia o deixado. Feche seus olhos. Pai, eu oro, Deus, nesse momento, para que a Tua palavra, Deus, entre, Deus, nos nossos corações. Pai, que assim, Deus, como fala, Deus, em Tiago, que nós não sejamos somente ouvintes da Tua palavra, mas praticantes. Deus, gera em nós, Pai, Deus, um coração frutífero. Pai, eu oro agora, Deus, para que toda distração, Pai, tudo aquilo, Deus, que vem tentar, Deus, roubar, Deus, a nossa atenção na Tua palavra, caia por terra agora em nome de Jesus. Pai, começa a gerar, Deus, em nós, Pai, um coração, Deus, de arrependimento, Pai, um coração de honra, Pai, um coração, Deus, que vem entender, Pai, o que o Senhor está falando para nós nessa noite. E eu já profetizo desde já, Deus, que muitos corações, Deus, todos os nossos corações sairão transformados nessa noite, Pai. Deus, para a Tua honra e para a Tua glória, Deus, que o Senhor seja visto através de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Glória a Deus. Gente, vocês prestaram atenção, né? Acho que na última vez, acho que eu compartilhei até com o pastor Jorge, não lembro, lá na casa dos meus pais, não sei se vai lembrar, pastor. Finge que lembra isso, obrigado. Ah, lembrou mesmo, obrigado. Não pode fingir, né? Tá, vamos lá. Gente, algo que me chamou muito a atenção nessa leitura é a fala de Sansão: farei como das outras vezes e me livrarei deles. Mas aí vem um adendo.
logo após esse pensamento de Sansão. Não sabia, porém, que o Senhor havia deixado. Gente, quando eu li isso, eu falei, meu Deus, a que ponto porque a Bíblia fala que aquele que acha que está de pé, cuidado para que não caia. Amados, na hora aquilo mexeu comigo e falei, meu Deus, a que ponto nós, seres humanos, podemos chegar a ponto de nem sentir que muitas vezes o Espírito Santo está afastado de nós. E isso começou a ministrar o meu coração. Mas algo, como eu falei para vocês, sobre o pensamento de Sansão. Ele pensou, farei como das outras vezes. Vocês notaram que ele não falou assim, o Espírito Santo irá me usar. O que ele falou? Eu farei como das outras vezes. Ali, naquele momento, quando Sansão pensou aquilo, ali o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração que, sabe, muitas vezes nós estamos ali nos acostumando com a presença do Espírito Santo. Deixa eu te explicar melhor. Nós devemos sim viver o sobrenatural do Espírito Santo de forma natural. Mas nós não podemos ver o sobrenatural como algo natural. Quem entendeu isso? Nós devemos sim. Gente, deve ser normal nós, na rua, se vermos alguém enfermo e perguntarmos, posso orar por você? É normal se nós vermos alguém que está oprimido e perguntarmos, posso orar por você? Mas nós precisamos entender que isso não é natural. Isso vem do Espírito Santo. Mas algo que me chamou a atenção foi que Sansão, ele foi consagrado pelo Senhor desde o ventre da mãe dele. Quando o anjo falou que ele iria, falou para a mãe dele que viria ele e ele teria que ser separado, né? O cabelo dele jamais deveria ser cortado. Sansão, desde então do ventre, antes de mesmo ele nascer, ele já era separado pelo Espírito Santo. Mas um outro homem também, um grande homem de Deus, que se encontra lá em Lucas, mostra lá a partir do capítulo 3, mais ou menos, fala de João Batista. A Bíblia fala que quando o anjo apareceu para o seu pai, fala que ele seria um homem cheio do Espírito Santo até mesmo antes de ele nascer. Então, João Batista também era uma criança que era também ali cheia da presença do Espírito Santo, antes mesmo de nascer. E quando o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração a respeito dessa passagem, ele me fez lembrar de João Batista, que também foi um grande homem cheio do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo nitidamente na vida dele. Eu comecei a falar assim, comecei a me perguntar, me questionar, Espírito Santo, mas o que foi que aconteceu com Sansão, que ele acabou muitas vezes desprezando a sua presença, ou talvez aconteceu isso, que ele nem chegou, amados, ele nem percebeu que o Senhor já estava longe dele. A Bíblia fala isso nitidamente, ó. Não sabia, porém, que o Senhor havia o deixado. Gente, isso é muito sério. Porque muitas vezes nós viemos aqui, todos os domingos, nós muitas vezes podemos estar, talvez, lendo a palavra de Deus, mas muitas vezes, sabe, quantos jovens muitas vezes já vieram falar muitas vezes sobre inconstância, né? Que às vezes, mas fica ali, eu não sei, mas aí eu pergunto, mas você ora? Oro. Mas você lê a Bíblia? Leio. Mas parece que as coisas continuam a mesma forma, do mesmo jeito.
E quantas vezes nós, muitas vezes, não agimos assim também, com inconstância. Parece que a semana está cheia do fogo, mas de repente, aquela outra semana... Sabe, a gente vai para o encontro com Deus, volta cheio do fogo, mas de repente passa ali uma semana, duas, aí já começa a oscilar, né, tipo, ficar meio assim. Gente, infelizmente, creio que a maioria de nós já aconteceu isso e acontece. Mas sabe, algo que o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração, que a diferença entre Sansão e João Batista foram duas, que me chamou muito a atenção. Duas coisas me chamaram muita atenção sobre entre Sansão e João Batista. E uma delas, que é a primeira que eu quero falar com vocês, é que se você gosta de anotar, até anota aí. A palavra é: não se apartem do Espírito. Não se apartem do Espírito. Nós não podemos nos apartar do Espírito. E o que nós devemos fazer para que o Espírito Santo, né, para que nós não deixemos o Espírito Santo, porque na verdade o Espírito Santo não quer nos deixar. Gente, a Bíblia, aqui a gente acabou de cantar uma música muito linda, que falam: os que olham para ti são radiantes do Senhor. O amor dele nunca falha, mas o nosso é falho. Se a gente for ler 1 Coríntios 13, a gente fica constrangido, sim ou não? É um capítulo que fala só sobre amor. Aí começa: o amor não é assim, o amor não é assado, o amor não é isso, o amor não é aquilo. E aí a gente começa: ai, meu Deus do céu, como o meu amor é falho. Como o meu amor é falho. Só que de repente fala: mas quando vier o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Né? Então assim, é muito lindo esse capítulo, mas ele fala sobre amor. Então o nosso amor falha, o nosso amor para com Deus falha. Não podemos, gente, é igual uma criança. Eu ainda não, em nome de Jesus vai vir um bebê, amém? Ano que vem, aleluia. Nossa, não ouvi empolgação, amém? Glória a Deus. O chá de mulheres do ano que vem vai ser o meu chá de bebê, brincadeira. Enfim, aí uma criança, um bebezinho que está na idade já de começar a andar, né? Ele vai começar a andar e ele vai ter seus tombos. Ele vai ter seus tombos. E muitas vezes, dependendo um pouquinho do tombo, ele se traumatiza um pouquinho e vai, né? Quem é mãe aí sabe que ele pode até, muitas vezes, demorar um pouquinho mais para andar novamente. Mas uma criança, quando ela começa a andar, ela tem seus tombos, mas ela vai, recebe ajuda, levanta, continua, e até que ela vai se fortalecendo, e aí os tombos diminuem. Sim ou não? Diminui. Então é isso que eu e você temos que fazer em Deus. Nós somos como essas crianças, né? Às vezes, no começo da nossa caminhada com Jesus, a gente vai ter os tombos, vai ter os tombinhos básicos. Sabe, criança, eu já vi, gente, que ela se enrosca no próprio pezinho dela, às vezes, ou vai andar, né? Tipo, vai andar tudo meio torto. Mas conforme a caminhada, a criança vai crescendo e os tombos vão diminuindo. E é isso que é andar em santidade. É isso que eu e você precisamos fazer quando nós andamos em santidade. Não significa que nós não iremos nunca mais cair, mas os tombos devem ser bem menos. Os tombos precisam diminuir, os tombos precisam... se a gente continua andando, tombando, caindo, naquela mesma coisa, no mesmo... Sempre, alguma coisa está errada e nós precisamos de cura no nosso coração. Sabe? Se a gente está caindo sempre, talvez a gente tenha problema com a área da sexualidade, ou a área da religiosidade, ou a área da rebeldia, e por aí vai. A gente tem que procurar ajuda, procurar um líder, um pastor, falar assim: olha, por favor, eu preciso de ajuda, porque eu não estou conseguindo andar nesse caminho, eu só caio nisso. Então os tombos precisam continuar menos, precisam ser muito menos. A não ser a Glória, né? Que a Glória, às vezes, ela gosta de cair literalmente, né, Glória? Às vezes ela dá uma... Tá com o jeito até ralado, mãezinha. Minha mãe também, né, mãe? Do nada, às vezes, cai, né? Tá tudo sob controle, mãe. Mas não é esse tombo que a gente está falando, tá? Glória a Deus. Mas, enfim. Gente, mas a gente precisa diminuir, a gente vai diminuindo. Mas algo que
a gente precisa entender para que os nossos tombos, né, para que a gente não chegue nesse nível como Sansão chegou, a ponto de não nem sentir que o Espírito Santo estava sobre ele. A primeira coisa que eu e você devemos fazer é honrar a presença. Amados, Sansão, ele já não estava mais honrando a presença que estava sobre ele. Ele se acostumou. Vocês viram o que ele falou? Farei como das outras vezes. Ele tratou com desprezo a presença do Espírito Santo. Amados, e quantas vezes eu e você acabamos, muitas vezes, tratando com desprezo, sem querer, mas muitas vezes a gente trata com desprezo a presença do Espírito Santo na nossa vida. A gente não honra a presença que a gente carrega, que é o próprio Espírito Santo. Mas como assim eu acabo desprezando? Como assim eu não honro? Vamos abrir a palavra de Deus lá em Mateus 10. Hoje a gente vai abrir um pouquinho, tá? Então, liga já o teu celular, ou liga o tablet, ou abra a Bíblia. Eu já prefiro mais Bíblia de papel. Mas lá em Mateus 10, no versículo 19, fala assim, para a gente não demorar muito. Quando forem presos, não se preocupem com o modo como responderão e nem como dirão. Naquele momento, as palavras certas serão concedidas, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito de seu Pai falará por meio de vocês. Amados, muitas vezes, nós não honramos a presença do Espírito Santo nos pequenos detalhes. Sabe, não estou falando de coisas grandes, mas estou falando de coisas pequenas. Coisas mínimas, do dia a dia. O modo de nós falarmos, o modo de nós respondermos às pessoas, o modo de agirmos, de olharmos para as pessoas, o modo de muitas vezes, a gente errou, me perdoa. Sabe? Tipo, ou eu te perdoo. Muitas vezes no nosso dia a dia a gente acaba desprezando a presença do Espírito Santo em nós, porque nós não honramos essa presença, porque nós tratamos como algo natural. E é o que Sansão fez. Quem está entendendo aqui? É o que Sansão fez. Sansão falou, sairei como das outras vezes, porque a vida inteira ele foi forte. A vida inteira ele conseguiu derrotar lá os filisteus. A vida inteira para ele foi sempre muito fácil derrotar. Mas ele se esqueceu que não era a força dele. Era a força do Espírito Santo sobre ele. E nós muitas vezes esquecemos que o que nós falamos, a não ser coisas do mundo, né? Mas que muitas vezes nós falamos, é o Espírito Santo falando através de nós. Quando não somos nós que curamos enfermos, é o Espírito Santo de Deus em nós. Não somos nós que falamos aquelas palavras, uau, é o Espírito Santo em nós. Não somos nós que muitas vezes no nosso serviço, no nosso trabalho, na nossa faculdade, no colégio, seja onde for, na sua família, resolvemos aqueles problemas. Meu Deus, nossa, consegui resolver o problema. Não. Foi o Espírito Santo através de nós. Quando acontece algo trágico na nossa vida, quando acontece algo terrível na nossa vida, ou muitas vezes alguma situação que nos entristece, porque acontece. Alguém que está enfermo na nossa família, amizades, irmãos, ou perdemos alguém. Não somos nós que temos força, não somos nós que somos fortes. É o poder do Senhor que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quem está entendendo? E Sansão se esqueceu disso. Porque Sansão estava acostumado com isso aqui, ó. Estava acostumado com a força. E ele pensou, a força é minha. A força é minha. Gente, muitas vezes a gente cai nisso. O ministério é meu.
Hã? What? Nossa, não me colocaram para fazer tal coisa. Hã? Os que olham para ti são radiantes. A gente está olhando para quem? A gente está olhando para quem? Para Jesus. Fala para a pessoa do seu lado, olhe para Jesus. Não olhe para as pessoas. Você só vai ver coisa feia. Tirando a minha mãe, né, mãe? Gente, quando a gente olha para... Sabe, quanto mais a gente olha para Jesus, mais a gente nos constrange. Falei hoje para a pastora Silmara na hora do louvor. Falei, pastora, eu falei assim, pastora, a gente merecia o inferno. Mas muitas vezes a gente fala assim, eu mereço isso. Porque olha, quantos anos, quantas coisas eu já fiz. Veja, eu tenho formação em tal coisa. Aí o orgulho vai entrando, a religiosidade vai entrando. Aí o religioso, o rebelde vai embora. Rebelde, ó, tchau. Ele se muda geograficamente falando. Sai da igreja e vai embora. Mas o religioso não, ele permanece. Mas o coração já não está mais ali dentro. Vem, mas vem de qualquer jeito. Vem para criticar. Vem para questionar. Sabe? E eu e você não podemos ter esse coração. Porque não somos nós, gente, não é a nossa força, não é a nossa movimentação, sabe? Muitas vezes já teve gente que eu fui aconselhar, olha, cuidado, você está fazendo isso, está se pondo em risco. Não, é só minha amiguinha, é só meu amiguinho. Quando via, nossa, mas não era só amiguinho, agora são pais de uma criança. Gente, sabe, muitas vezes a gente pensa, e a Bíblia fala, aqueles que acham que estão de pé, cuidar para que não caia. E eu e você precisamos ter isso. E Sansão achava que ele nunca seria derrotado. Por quê? Porque ele era o bom. Mas a partir do momento que Sansão contou o segredo dele, da consagração dele, Dalila foi lá, cortou seus cabelos, e o Espírito Santo não estava mais sobre ele. Quem era Sansão? Quem era Sansão? Ninguém. Fala comigo, ninguém. Se o Espírito Santo não está sobre nós, bate no teu coração assim agora, eu não sou ninguém. Nós não somos ninguém. Nós não somos ninguém. E é por isso que eu e você devemos honrar a presença do Espírito Santo. Porque se nós fazermos... Gente, nós até conseguimos fazer algumas coisas com a nossa própria força. Mas não vai muito longe. É ou não é verdade? Chega uma hora que vai cansar. Vai cansar e a gente vai desistir no meio do caminho. E muitas vezes em situações que nós não deveríamos desistir. Muitas vezes. Quando nós não honramos a presença, quando nós não damos o devido valor para a presença de Deus sobre nós. Nós vamos cair em armadilhas, assim como Sansão caiu. Sansão se tornou ninguém. A Bíblia conta que furaram os olhos dele, que não tiveram mais, colocaram ele preso. E ainda chegou um momento, ele se tornou escravo ali no meio dos seus inimigos. E teve um momento que ainda ele se tornou palhaço. E muitas vezes nós somos assim. Nossa, gente, se a gente não honrar essa presença, deixar essa presença sair, nós não somos nada. E a gente vai muitas vezes se tornar palhaço nas mãos do inimigo. A Bíblia fala, tragam Sansão para nos divertir. Olha só. Traga lá o palhaço. Que a gente quer se divertir e a gente vira um palhaço na mão de Satanás. Mas nós somos filhos de Deus, nós não vamos deixar essa presença sair das nossas vidas, amém? Nós não podemos permitir, nós vamos honrar diariamente, nós vamos chegar na presença de Deus e todos os dias nos ajoelharmos e falarmos, Pai, que o Senhor cresça em nós, que o Senhor cresça em minha vida e eu diminua.
Essa foi a fala de João Batista. Olha a diferença. Eu não estou aqui por mim, eu estou aqui por Ele. É para Ele. Eu estou abrindo o caminho para Ele. Eu estou fazendo as coisas para Ele. Por causa dEle. Por Ele. É por isso. É isso que eu estou gastando a minha vida. Amados, nós precisamos entender que a nossa união aqui de todos os domingos é por Ele. É por causa dEle. É para Ele. Se a gente não vem com esse coração, pensando com esse coração, a gente está aqui por nada. Mas agora a gente vem com a convicção, que igual a pastora Tati falou, é difícil deixar, mas nós estamos aqui por Ele, para Ele, por causa dEle. Aí Ele se manifesta, aí Ele começa a se manifestar, e é isso. Gente, quando nós somos, esse negócio, eu sou igreja sozinho, opa, pera, a maior manifestação do Espírito Santo que existiu na face da terra, que foi quando Ele desceu, o povo estava unânimes, em oração, unidos, uns com os outros, com um só coração, não com divisão, porque a casa dividida não prospera, e nós não somos uma casa dividida, amém? Nós não falamos mal do irmão, amém? Nós não ferramos o irmão, amém? A gente cobre o pecado, a gente defende, mesmo parecendo, eu imagino como deve ter sido, mas é meu irmão. Pode deixar que eu falo com meu irmão, né? Ele fez, sabe quem tem irmãozinho, você pode deixar que eu converse com meu irmão, pode deixar, eu converso com ele, mas você não fala mal do meu irmão, não fale mal da minha casa, não fale mal da minha família, e até mesmo dentro da família, porque existe. Às vezes, quem tem parente, né? Sabe, né? Que às vezes até dentro dos parentes tem. Então, a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado. Porque, gente, Satanás, ele não está feliz com essa união, não. Ele está aqui tremendo. Está aqui, ó, morrendo de medo da gente estar aqui. Porque ele sabe que aqui, Deus vai trazer o poder do Espírito Santo, a Shekinah dele sobre nós. E nós vamos sair manifestando a glória dele sobre essa cidade. Ele morre de medo. E ele vai fazer de tudo para fazer o quê? O que Dalila fez? Ficou insistindo com Sansão durante muito tempo. Insistia. Mas Sansão já estava tão longe, achando que era tão ele as coisas, que era tão por ele. Mas já João Batista fez totalmente diferente. É por ele. É por causa dele. Você é o Messias? Não. Ele virá. Ele virá. Ele era um homem cheio do Espírito Santo, mas ele honrou essa presença. Sabe, uma história da Bíblia que eu queria encerrar essa parte aqui com vocês, falando sobre isso. Gente, uma história linda da Bíblia. Quando Jesus, ele entra na casa de Simão, senta para comer na mesa, para ter um tempo de mesa com Simão. Enquanto ele estava ali, a Bíblia conta que uma mulher entrou na casa de Simão e se prostrou diante dos pés de Jesus e ali chorou. E ali quebrantou o coração. E sabe o que o coração religioso fala? Sabe quando uma adoração extravagante, tipo, eita glória, uma adoração extravagante, que a gente, né, muitas vezes a gente fica assim, ó, quietinho, não, todo mundo tem seu jeito, cada um tem seu estilo, gente, eu não estou preciso, né, igual, né, pastor Jorge, não precisa ser igual nós, né, cantar lá, né, e vai, né, mas a gente tem que ser extravagante na nossa adoração, porque muitas vezes lá no mundo a gente é muito extravagante, né, para fazer muitas coisas quando nós éramos do mundo, mas para o Espírito Santo, gente, nós temos, corpo, alma e espírito, nosso corpo precisa manifestar, gente, porque quando Ele está nesse lugar, eu não aguento, de tanta glória que é. De tanta glória que é. Eu caio. Sabe, uma coisa que eu aprendi até com o pastor Fabiano, lá, que é um dos nossos professores, ele dá aula de sobrenatural para nós. A gente só tem uma aula só sobre o sobrenatural. Ele fala assim, sabe quando você entende mesmo que o sobrenatural de Deus veio? É quando o ranho se mistura com o choro.
Quem aqui já teve essa experiência? E você já não sabe mais o que é mais. Sabe? Você fica assim, né? Quem aqui lembra do primeiro amor? Meu Deus. Não podia nem entrar na igreja que já... Mas hoje, muitas vezes, a gente entra por aquela porta. Já sabe até o lugar, né? Que tem gente que senta sempre no mesmo lugar. É aquele lugar meu. E se o irmão sentar... Esse é meu lugar. Né? Quase fala isso, né? Mas daí não fala porque está na igreja, né? Não vou criar caso. Mas sabe? Aí a gente já sabe, mas aí a gente entra com o coração que a gente ficou assistindo TV, sei lá, domingão, agora não sei do que, né? Que diz que não tem mais o Faustão. Mas ficou assistindo... Hã? Falsão, né? Não é nem Faustão, Falsão. Ficou assistindo, ficou vendo meme, ficou fazendo um monte de coisa. Não se preparou para um ambiente como esse. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque ali vai ter transformação. Ali vai ter cura. Ali vai ter libertação. Eu honro esse dia. Domingo chegou. Dia de eu celebrar o Senhor com os meus irmãos. Mas a gente entra ali, muitas vezes com o coração endurecido, de pedra. Deixa a mágoa falar mais alto. Deixa a falta de perdão falar mais alto. Deixa a justiça própria falar mais alto. E a gente não se quebranta. E a Bíblia fala que aquela mulher se quebrantou. E Simão foi lá questionar aquela mulher. A diferença de duas pessoas que honra a presença e a que não honra. E a Bíblia fala que Jesus foi lá e deu um sabão em Simão, né? Gente, Jesus é demais. Ele dava, imagina se ser aconselhado pela minha mãe já é legal, que você leva uns tapas que você não sente. Imagina com Jesus. Você levava uns que você fala assim, né? Desculpa aí. Que ele falava assim, Simão, eu entrei na sua casa, nem os meus pés você lavou. Mas essa mulher, com as suas lágrimas, lavou meus pés. E ela falou assim, vá em paz, os seus pecados estão perdoados. A diferença de quem honra a presença e de quem não honra. Simão só estava ali para questionar. Simão só queria pegar algo de Jesus, para questionar Jesus, para criticar Jesus. Simão só estava ali, se fosse profeta, saberia quem é essa mulher. Olha o coração de Simão. Fala para a pessoa que está falando, olha esse coração. Pelo amor de Deus. Coração de Simão, questionador, crítico. Só estou ali para observar o andamento. Gente, já teve gente que saiu aqui da igreja, vou contar essa. Teve gente que saiu daqui da igreja e falou assim, gente, vocês viram que ele joga aqueles pano vermelho no pessoal? Acho que é coisa feia, coisa ruim. Não sabe. Gente, não sabe. Aí a gente explica. Não é. É só para tampar as vergonhas. Sabe? Mas gente que, sabe, sai falando, questiona. Nossa, o tipo daquela pessoa. Ih, ó. Agora está arrependido, né? Agora está chorando. Ou só está ali só para observar. Mas sabe, eu e você, eu não estou nem aí se eu vou estar sendo observado. Eu só quero me quebrantar diante do Senhor Jesus. Só me quebrantar. Só cantar lá e vai. E vai, roda. Cadê a Inezinha? Não está aqui hoje, né? Ô, sardada, hein? Então. Mas por que eu estou falando isso? Porque no coração daquela mulher houve arrependimento. E é isso que eu queria terminar falando com vocês. As duas coisas entre... A diferença entre Sansão e João Batista era o arrependimento. Um coração quebrantado, o espírito, ele não consegue. A Bíblia fala que um coração contrito e quebrantado, ele não resiste. Ele não resiste. O espírito não resiste. Um coração arrependido.
Mas sabe, muitas vezes, lá em Lucas 3:3, a Bíblia fala que João Batista, ele pregava arrependimento. Arrependam-se, 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 arrependam-se. Mas muitas vezes eu e você, nós esquecemos de nos arrependermos todos os dias. Porque nós nos esquecemos que nós só estamos aonde estamos por causa da graça de Jesus. Imerecida por nós, para nós, imerecida. Sabe, a gente esquece que a mente do ser humano é terrível. É terrível. Nossa mente é cabulosa demais. É cada coisa que passa na nossa cabeça. E que muitas vezes, porque tudo começa pelo pensamento, isso é comprovado psicologicamente, que tudo passa pela nossa cabeça primeiro. E logo isso se torna uma atitude. Então, o coração órfão, o coração de orfandade, começa aqui na nossa mente. E de repente, eu começo a ter atitudes de alguém órfão, como se não tivesse um Pai Celestial. Mente de escassez. Uma mente que muitas vezes eu faço as coisas por conveniência. O que é fazer as coisas por conveniência? Eu faço se eu tiver mérito naquilo. Ou eu faço só aqui, mas em casa eu não sou. Em casa eu sou totalmente outra pessoa. Eu só mantenho uma boa aparência. Sabe, por muitas vezes, gente, quantas vezes, meu Deus, na minha adolescência, misericórdia, Pai de amor, que fase, né? Deus abençoe Kalink e Danilo. Aplauda o Senhor pela vida desses dois, gente, porque, e pelos líderes de adolescentes também, dessa casa, porque é uma fase que você tem que, abençoar, porque é uma fase que tudo está ali, tá, perguntas e mais perguntas, questionamentos, sabe, eu lembro da minha adolescência, onde muitas vezes eu fazia coisas por conveniência, vivia uma vida de orfandade, de rejeição, fazia coisas que não deveria fazer, me envolvia com pessoas que não deveria me envolver, sabe, e por aí vai, sabe, mas todos os dias, o nosso coração deve gerar arrependimento. Amados, eu e você nós éramos escravos de Satanás. Todos os dias nós pecamos, todos os dias nós fazemos algo, mas pela graça de Deus entra a santidade em nossas vidas. Mas é pela graça, não é pela nossa força. Mas se eu e você não tivermos um coração humilde de entender que Ele é o dono da vida. Ele é o dono da vida. Se nós não tivermos essa humildade de entender, nós vamos nos dar muito mal, assim como Sansão fez. Ele não tinha um coração arrependido. A Bíblia, se você for ler a história, está lá em Juízes, a história de Sansão. Altas coisas ele fez, que ele foi se envolvendo com pessoas erradas, foi tendo atitudes erradas, e as pessoas foram corrigindo. Muitas vezes o nosso líder vai corrigindo, olha, não tenha essas atitudes, não faça isso, não haja desse jeito, para com isso, para de fofocar, para de falar mal do irmão, para de dar seus ouvidos para isso, para de criticar, para de ter o coração rebelde e religioso. E assim como Sansão foi fazendo isso, a Bíblia fala que ele teve muitos momentos que ele poderia ter se arrependido. E eu e você não somos diferentes. Quantas atitudes erradas nós não temos. Gente, meu Deus, quem é casado, quem é pai e mãe, quem é filho, sabe quantas atitudes dentro da nossa casa a gente tem de errado, sim ou não? Quantas? Às vezes a gente eu não erro ainda com os meus filhos, né? Mas vou errar, infelizmente. Mas com meu marido eu já erro. Falo de forma que não deveria falar. Exponho uma situação da forma que eu não deveria expor. Sabe quantos avisos o próprio Espírito Santo vai nos dando?
Quantos avisos Ele vai nos mostrando? Isso aqui, ó, é o maior aviso de Deus para nós. A Bíblia é o maior aviso de Deus para nós. Ali mostra como devemos falar, como devemos agir, o que devemos fazer, como devemos fazer. Aqui, ó. Só que nós precisamos ter o coração humilde e falar: Jesus, sem você, eu nada posso fazer. Espírito Santo, sem você, eu nada posso fazer. Nada. Mas sabe, olha só, presta bem atenção nesse detalhe. A Bíblia conta que Sansão, ele foi levado naquele momento para divertir, né? Divertir os filisteus. E a Bíblia fala que o cabelo dele começou a crescer de novo. E ele estava sem força, sem nada, mesmo o cabelo crescendo. Mas a Bíblia fala que ele pediu para que colocassem ele entre duas colunas. E a Bíblia fala, que naquele momento, Sansão orou. E naquele momento ele se arrependeu. E pediu: Deus, se você puder, me dá força novamente. E o Espírito Santo concedeu o pedido de Sansão naquele momento. E a Bíblia conta que ele derrotou muito mais. E ele morreu junto com os filisteus. Mas ele matou muito mais do que ele matou em vida. Quando ele teve um coração com arrependimento, ele experimentou muito, não experimentou vivo, né? Mas ele fez muito mais do que ele tinha feito em toda a sua vida. Nós podemos orar, nós podemos jejuar, nós podemos ler a Bíblia todo dia, mas se nós não tivermos um coração arrependido, humilde, só acontece grandes coisas na nossa vida quando há arrependimento. A cidade de Nínive, Jonas, gente, cresci aprendendo isso na classinha. Uma das histórias que a gente aprende no culto infantil é Jonas, né? O que aconteceu? A cidade inteira, o rei proclamou um jejum. Até os animais jejuaram. E a cidade foi salva. Por arrependimento. Porque eles se arrependeram. E eles jejuaram ao Senhor, clamando. Arrependimento nos leva. E nós precisamos ter o coração arrependido. Um coração arrependido de muitas vezes agirmos como órfãos. De muitas vezes agirmos de forma que não deveríamos agir. Sabe, muitas vezes por sermos desobedientes à voz da nossa liderança. Gente, nós somos um corpo, nós somos uma casa, nós somos uma família. E se você ainda não pertence a essa família, eu convido você a pertencer, a não ser que você pertence em outros, continua na sua. Mas se você ainda não pertence a família nenhuma, vem pertencer para a nossa família. Porque aqui nós somos uma família, mas aqui também nós temos pais espirituais, sabe? E assim como uma família tem um pai e uma mãe que nos auxilia, nos ajuda. Gente, é oração, tô junto, vou. É 6 da manhã de quarta-feira, vou junto, aleluia, glória a Deus. Porque eu entendo que existe uma movimentação, uma orientação espiritual através disso. É jejum, vamos fazer jejum de Daniel. Eita glória, estou junto. Vamos junto. Porque eu quero experimentar junto com a casa. Junto. É junto. É junto. Eu queria chamar o pessoal do louvor. Amados, Jesus está voltando. Os sinais já apareceram. Já estão aparecendo. Rumores de guerra já não é mais nem rumores, já está acontecendo. Jesus está voltando. E eu e você devemos ter as vestes limpas.
Um coração que honra a presença. Não dá mais tempo da gente ficar pensando, será que eu falo do amor de Jesus para essa? Tem coisas que a gente não tem nem que perguntar, a gente só tem que fazer. Porque a Bíblia fala que quando nós aceitamos Jesus, nós entendemos, Ele nos dá autoridade. Ele nos dá autoridade para orar por um enfermo ele ser curado, para orar por um oprimido ele ser liberto. Feche seus olhos nessa noite. Pode apagar as luzes para mim, por favor. Eu gosto desse clima aqui, que daí ninguém vê o ranho e a baba de ninguém. Porque aqui essa noite vai haver ranho e baba. Em nome de Jesus. Porque precisamos, amados. E eu gostaria que eu e você façamos um ato de fé agora. Vem aqui para frente. Você que quer aprender mais e continuar tendo essa vida, ou talvez você ainda não tenha, talvez essa vida de valorizar a presença e um coração arrependido, vem aqui para frente. Vamos vir todos aqui para frente. Levanta o seu lugar, vem para frente. Se ajoelha aqui nesse ambiente. Se ajoelha e começa a falar com o Espírito Santo. Eu vejo Deus tirando corações que estão com capas de pedra. E a Bíblia fala, porém um coração novo. Amados, o que nós como casa iremos viver é grande demais. Mas nós somos os irmãos mais velhos. E assim como todos os bons irmãos mais velhos, eles ensinam os mais novos. Então, algo que eu e você precisamos ensinar como irmãos mais velhos, é não somente ensinar, mas praticar. É um coração que honra, um coração que valoriza e um coração arrependido. Um coração com arrependimento. Se ajoelha no seu lugar. Se você não conseguir se ajoelhar, senta. Mas começa a falar para Jesus. Começa a falar para Ele. Sabe, Deus Ele quer que a gente volte ao primeiro amor. Na verdade, o primeiro amor era algo que a gente jamais deveria ter saído. João Batista valorizou tanto a presença e tinha um coração tão arrependido que Deus fez ele viver coisas muito maiores a ponto de ele batizar o próprio Jesus. Quer viver coisas grandes? Quer viver o seu destino profético no Senhor? Precisamos ter coração que valoriza a presença e um coração arrependido. Se arrepender do quê? Acho que essa é uma noite da gente se arrepender de muitas vezes. Entrarmos nesse lugar de qualquer jeito. De muitas vezes não temos o coração obediente à palavra de Deus. Esperança da